Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela também teve implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para as artes e a educação. No programa de hoje, com muita alegria, com muita satisfação, recebemos o professor doutor Alderi Souza de Matos. Ele que é doutor em História pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. É professor também no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil. E é também o historiador oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil. Professor Alderi, uma imensa alegria, muita satisfação em recebê-lo aqui hoje, sabendo da sua habilidade, da sua bagagem, e que muito contribuirá também para o programa, essa série Redescobrindo a Reforma. E os seus cumprimentos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui neste programa, nessa ocasião tão significativa, ou seja, o ano em que nós comemoramos o 5º centenário da Reforma Protestante, sem dúvida uma data singular, única. Não veremos no nosso período de vida outra data semelhante a essa. Então, é um prazer estar aqui e participar dessa entrevista. Professor Alderi, quero começar a entrevista perguntando que desdobramentos eclesiásticos foram importantes para a Reforma Protestante. Professor, é muito importante levarmos em conta esse fato, inicialmente, de que a Reforma Protestante foi um movimento, digamos, multidimensional. Muitas vezes se tenta reduzir a Reforma Protestante ou as causas da Reforma a um aspecto, mas isso prejudica a nossa compreensão desse fenômeno. Então, de fato, foram muitos os fatores que contribuíram para a Reforma Protestante e, sem dúvida, o fator mais significativo foi o aspecto religioso e o aspecto também eclesiástico, porque a Reforma foi, acima de tudo, um movimento no âmbito da religião, no âmbito da igreja. Sim. E, portanto, existem outras dimensões muito significativas, muito relevantes, mas nós teríamos uma compreensão muito truncada a respeito das origens da Reforma se deixarmos de fora esse aspecto religioso. Então, um movimento assim em torno, principalmente da Bíblia Sagrada também. Exato. Então, há cerca de 150 ou 200 anos antes da Reforma, já era comum se ouvir em toda a Europa essa famosa expressão: a Igreja precisa de uma reforma na cabeça e nos membros, ou seja, de alto a baixo, uma reforma completa. E a razão disso é que, de fato, havia muitas distorções, muitas irregularidades na estrutura da Igreja, na vida do clero, e principalmente na administração mais alta da igreja, ou seja, lá em Roma. Então, por exemplo, o papado muitas vezes foi conquistado por certas pessoas de maneira extremamente negativa. Muitas vezes a instituição papal foi controlada pelas famílias mais ricas e influentes de Roma. Mas isso também acontecia praticamente em todos os países onde a igreja estava presente. A compra e venda, por exemplo, dos cargos eclesiásticos, a chamada simonia. E às vezes de maneira bastante escandalosa, né? Por exemplo, havia lá na própria cidade de Genebra, no século anterior ao da Reforma, ou seja, no século XV, um nobre, um duque, conquistou o bispado de Genebra para o seu filho, com o detalhe de que esse filho tinha 8 anos de idade. Olha aí. Então, esse tipo de distorções é que geravam essa insatisfação, essa frustração entre os fiéis e esse clamor por uma reforma na cabeça e nos membros. Já havia um anelo, né, professor, bem antes, né?
A gente ouve falar de Wycliffe, né, de John Hus, John Huss, havia já esse anelo. Agora, qual era a situação, quais foram os fatores socioeconômicos, né, que envolveram aí a reforma protestante daquela época? Isso é muito importante porque nós temos que considerar que a reforma não aconteceu num vácuo, ou seja, ela aconteceu num contexto histórico muito específico e dentro de circunstâncias, então, sociais, econômicas, políticas e outras muito particulares e que acabaram contribuindo para, se não para a reforma em si, para o êxito da reforma. São fatores que levaram finalmente à vitória daquelas teses reformistas apresentadas por Martinho Lutero e os seus colegas. No que diz respeito especificamente às condições sociais e econômicas, nós vemos ali, na véspera da reforma, o feudalismo, aquele sistema que havia imperado durante tantos séculos na Europa, entrando numa crise profunda. E agora, o fortalecimento das cidades. Isso é verdadeiro, principalmente no que diz respeito à Alemanha. Então, na sociedade daquela época, havia 4 categorias muito distintas de pessoas. Havia na base da pirâmide social os camponeses. Então, aquela massa de camponeses muito pobres, muito oprimidos. Depois havia o clero, ou seja, as pessoas da igreja, tanto os sacerdotes quanto o alto clero. Então, que eram também muito poderosos, muito influentes. Havia os nobres, a nobreza, os príncipes, que eram, no caso da Alemanha, os que detinham o verdadeiro poder político, não os imperadores. E, finalmente, havia uma classe nova que estava em ascensão, uma classe média, cada vez mais influente, os moradores das cidades, os burgueses, a burguesia. E, evidentemente, a exclusão do clero, que não tinha muito interesse na reforma, em grande parte, os outros 3 grupos estavam muito abertos para as propostas da reforma. Que bom. Ou seja, tanto os camponeses quanto os nobres, que queriam aumentar o seu poder sobre a igreja, e também esses participantes dessa nova classe média que estava surgindo, a burguesia, os moradores dos burgos, das cidades. É muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e logo em seguida voltaremos para mais uma conversa muito interessante e informativa com o professor Alderi. Até breve. Precursores da reforma. Eles pensavam poder abafar e vencer a verdade, que é sempre vitoriosa, ignorando que a própria essência da verdade é que quanto mais quisermos comprimi-la, mais ela cresce e se eleva. John Hus. John Hus viveu entre 1369 e 1415 e foi um pensador e reformador que, em seu tempo, defendeu uma reforma eclesiástica que não foi aceita. Ele foi excomungado pela Igreja Católica em 1410. Condenado pelo Concílio de Constança e morreu queimado vivo em 1415. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor doutor Alderi Souza de Matos. Nós conversávamos no bloco anterior, professor Alderi, sobre a situação socioeconômica que envolveu a reforma protestante. Mas certamente existiram também circunstâncias políticas que tiveram importância para a reforma e o seu desenvolvimento. Explique-nos então, por favor. É verdade. E de fato, o fator político, professor Romeiro, foi um dos mais decisivos para o êxito da reforma protestante. Inclusive, os movimentos iniciais da reforma, que são 4, são divididos em 2 categorias, a chamada reforma magisterial e a reforma radical. Por que esse primeiro grupo recebe o nome de reforma magisterial? Porque os participantes desse grupo, que são os luteranos, os reformados suíços e os anglicanos,
trabalharam em estreita cooperação com os magistrados, ou Ok. seja, as autoridades civis. Sem essa colaboração e esse apoio dos magistrados, então dificilmente a reforma teria tido êxito. E isso é particularmente interessante no que diz respeito à Alemanha, ou seja, o berço inicial da Da reforma. reforma. Ao contrário da França e da Inglaterra, que eram reinos muito unificados e com um poder central muito forte, Aham. e por isso, principalmente no caso da França, a reforma não pôde prosperar, na Alemanha a situação política era radicalmente diferente. O imperador, o chamado Sacro Imperador Germânico, era uma figura fraca politicamente. Quem realmente detinha o poder eram os príncipes regionais, e Ok. havia muitos, aqueles principados em todo o território do Sacro Império, que contrabalançavam então a influência do imperador. O imperador era muito católico na época da Reforma, Sim. né? Carlos V, e quis por todos os meios acabar com Lutero e acabar com o movimento nascente. Então, como que a reforma prosperou na Alemanha? Graças Aos ao príncipes. apoio de alguns príncipes protestantes, a começar do príncipe Frederico o Sábio, lá da Saxônia, a região de Lutero. Então, esse fator político realmente foi muito interessante, muito influente, muito decisivo para o êxito da reforma. Muita coisa linda, né, acontecendo aí, e a verdade. gente vê, percebe a mão de Deus, a soberania de Deus. Com Mas, certeza. além disso tudo, professor, eu creio que existiram também aspectos, circunstâncias intelectuais, né, que influenciaram também e que tiveram um peso muito importante para a reforma protestante. E como é que foi essa situação? De fato, então, além daqueles fatores que nós já observamos, ou seja, o fator eclesiástico, o fator religioso, o fator político, social, econômico, esse fator mais de natureza intelectual ou ideológica. Houve uma série de movimentos muito férteis, muito ricos, muito impactantes ali nos últimos séculos anteriores à Reforma e que deram uma contribuição muito decisiva para esse movimento. Os autores hoje em dia falam muito, por exemplo, a respeito do escolasticismo tardio. O escolasticismo não aquele lá da metade da Idade Média, com Tomás de Aquino e outros, mas mais nos últimos séculos medievais. O chamado nominalismo, com Guilherme de Ockham e outros. Então aí existem algumas influências muito significativas sobre os reformadores, a começar do próprio Lutero. Mas houve um outro movimento que deu uma contribuição talvez ainda mais extraordinária para a reforma protestante, que foi o Renascimento, ou a Renascença, aquele vigoroso movimento artístico, intelectual, filosófico, nos séculos XIV, XV e XVI. Os homens do Renascimento ficaram conhecidos como os humanistas, os grandes filósofos, pensadores, literatos, os humanistas. E o mais destacado deles, Erasmo de Roterdã. Mas o que houve com esses humanistas? Eles se tornaram indivíduos profundamente interessados pelas Escrituras, pela Bíblia. Porque o grande lema dos humanistas, em latim, ad fontes, ou seja, de volta às fontes, de volta às origens, ou seja, do mundo ocidental, a antiga civilização greco-romana. E um dos livros, uma das obras que foram produzidas naquele período clássico greco-romano foi exatamente a Bíblia. Então esses homens se interessaram em estudar hebraico e grego para poder analisar a Bíblia no original. Eles começaram a fazer a publicação dos originais bíblicos, utilizando essa nova tecnologia que havia surgido recentemente, que foi a imprensa de Gutenberg. Tinha um grande domínio do latim, me parece. Um grande domínio do latim, e eles começaram a fazer também versões do texto bíblico para as línguas dos povos europeus. Então, essa colaboração dos chamados humanistas bíblicos foi fundamental também para o êxito e para a expansão da reforma do século XVI. Doutor Alderi, que aspectos da religiosidade reinante naquela época foram importantes para a reforma? Daqui a pouco, logo depois do intervalo,
Continue conosco. Precursores da Reforma. Com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim", terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos, Jerônimo Savonarola. O monge italiano viveu entre os anos de 1452 a 1498 e, na sua época, atacou a corrupção da Igreja. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, acabou sendo queimado em praça pública. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma. E, doutor Alderi, que aspectos da religiosidade reinante naquela época foram importantes para a Reforma? De fato, houve vários aspectos da religiosidade, ou como também chamamos da espiritualidade ali do final da Idade Média, que também tiveram a sua contribuição para o surgimento da Reforma. Muitos estudiosos, muitos historiadores falam que a religiosidade daquele período era uma religiosidade contábil. Havia uma contabilidade da salvação. Havia débitos e créditos, sendo os débitos os pecados que as pessoas cometiam e os créditos, então, os méritos que elas adquiriam através da prática das boas obras. O problema com essa religiosidade matemática, como também diz um historiador, a matemática da salvação, é que isso gerava uma forte insegurança nas pessoas, porque elas nunca sabiam se o seu débito, se o seu saldo era positivo ou negativo. Não. Ou seja, se os pecados ou as boas obras estavam superando o outro lado. E então, isso é que deu origem também àquela prática que foi o estopim da Reforma Protestante, ou seja, o problema das indulgências. Porque o que eram as indulgências? Era uma espécie de um perdão que a Igreja concedia, uma espécie de uma remissão que a Igreja concedia, liberando os fiéis da necessidade de praticar tantas obras meritórias, tantas obras de satisfação pelos seus pecados. Se não fosse isso, as pessoas quase que não teriam tempo para fazer outra coisa na vida, a não ser ficar realizando essas boas obras. Através das indulgências, elas podiam ser liberadas da prática de tantas obras de satisfação. O problema é que essas indulgências começaram a ser paulatinamente comercializadas, vendidas, se transformaram numa enorme fonte de renda para a Igreja, que evidentemente tinha as suas despesas muito grandes, principalmente com aqueles projetos megalomaníacos dos chamados papas do Renascimento, que queriam engrandecer e embelezar a cidade de Roma, construir palácios, edifícios, catedrais, como a famosa Catedral de São Pedro. Sim, isso exigia muitos recursos. Então, esse tipo de religiosidade, uma religiosidade muitas vezes tão afastada dos padrões bíblicos, dos padrões do Novo Testamento, da Igreja primitiva, uma religiosidade que agora não se fundamentava na graça de Deus, no Evangelho da redenção pela graça, mediante a fé, e sim em penitências, em peregrinações, ou então no culto aos santos, a Maria e tantas outras práticas. Foi esse tipo de religiosidade que acabou inquietando muitas mentes, como a de Martinho Lutero e dos seus colegas reformadores, que sentiam a necessidade de um retorno a formas, a padrões mais bíblicos de vida cristã, exatamente, e que foram também uma contribuição importante para a reforma. Bem, doutor Alderi, temos falado aqui de Erasmo de Roterdã, temos falado de Lutero bastante, mas as coisas não começaram ali. E os chamados pré-reformadores? O que você tem a dizer sobre isso? De fato, antigamente os livros de história, sempre ao tratar
do assunto, né, os precursores da reforma, os antecedentes da reforma, sempre falavam imediatamente a respeito dos pré-reformadores. Hoje, não tanto. Okay. A historiografia mais recente entende que existem muitos outros fatores muito mais decisivos, muito mais influentes para a reforma do que o trabalho dos pré-reformadores. Mas, de qualquer maneira, eles não devem ser omitidos desse complexo de fatores. Então, é muito interessante, muito revelador o fato de que 150 anos antes de Lutero, já houve indivíduos com essencialmente as mesmas preocupações do que ele, mas que não puderam realizar uma obra duradoura por causa das fortes reações que surgiram contra eles e pelo fato de que muitos deles, ou a maior parte deles, acabaram sendo executados por heresia. Então, os mais famosos desses pré-reformadores são 3. Não é? Então, nós temos o inglês John Wycliffe, depois nós temos um tcheco, lá da Tchecoslováquia, que foi Jan Hus, e finalmente um italiano, que foi Jerônimo Savonarola. Este último não é tão significativo quanto os 2 primeiros. Então, Wycliffe, um professor da Universidade de Oxford, um famoso filósofo, e que desde cedo começou a questionar vários dogmas da Igreja, e também foi o responsável pela primeira tradução completa da Bíblia para o inglês, a chamada Bíblia de Oxford. E ele ficou conhecido então como a estrela d'alva da Reforma, né? Porque foi o primeiro que brilhou. Que brilhou e que teve aquelas mesmas preocupações que 130, 140 anos depois teria Martinho Lutero. E o seu discípulo, então, lá na Boêmia, na Tchecoslováquia, que foi Jan Hus, João Hus, e que acabou, então, condenado por heresia pelo Concílio de Constança no ano de 1415 e queimado na fogueira, mas que deu origem, no seu país, a um movimento que depois, no século seguinte, abraçou a reforma protestante. Preparou o caminho, então, para a reforma. Preparou o caminho. Agora, o Wycliffe, ele não escapou também de ser queimado, não é isso, professor? Pois é. O que aconteceu? Queimado de uma maneira curiosa, post-mortem. Ou seja, ele morreu de morte natural, porque ele teve a proteção ali do rei da Inglaterra até o fim da sua vida, embora condenado pelo mesmo concílio que condenou Hus, ele acabou morrendo então tranquilamente, mas cerca de 30 anos então depois da sua morte, por causa dessa condenação que recebeu da igreja, ele teve os seus ossos desenterrados, os seus ossos foram exumados, queimados e as cinzas lançadas num riacho que passava ali nas proximidades. Então foi uma execução depois da morte, ao contrário do que aconteceu com Hus, que foi executado em vida. E parece-me que a morte de Hus, a sua execução, não foi uma coisa rápida, parece que foi uma coisa muito demorada, cruel. É verdade. Geralmente essas execuções, elas tinham mesmo o propósito de causar o máximo de dor, o máximo de sofrimento, não só para punir gravemente o herege, mas para que aquilo servisse de advertência para o povo, de lição para as pessoas que presenciavam aquelas execuções. Olha, vejam o que nós estamos, o risco que nós estamos correndo se a gente enveredar por esse caminho. Que não vale a pena questionar. Não, é verdade. Doutor Alderi, o tempo não nos permite continuar, mas nós agradecemos muito sua participação, foi muito esclarecedora. Muito obrigado e agradecemos também a audiência de todos vocês. Se Deus quiser, nos veremos no próximo programa. Deus abençoe a todos. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã.
História, Conceitos e Práticas Pedagógicas, organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.